Olá, gente boa. Eu sou o pastor Roberlan Julião com mais uma palavra simples para o seu coração. Nós vamos falar hoje sobre aprendendo com a fé dos patriarcas. Lá, em Hebreus capítulo 11, versículo 20, encontramos o seguinte registro. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. A ação de abençoar a próxima geração era uma tradição de muita importância na mentalidade judaica. Em Gênesis 49, vemos Jacó abençoando cada um dos seus filhos e os filhos de José. O ato de abençoar a próxima geração é também um ato de fé. E seria importante que eu e você parássemos para pensar. Temos abençoado a próxima geração? Temos abençoado as pessoas? Temos abençoado nossa igreja? Temos abençoado o nosso país? Temos abençoado a nossa liderança? Seja a liderança do nosso país, seja a liderança da nossa casa, seja a liderança da nossa igreja, seja a liderança no nosso trabalho. Nós somos pessoas que bendizem ou somos pessoas que maldizem? Porque é muito comum que as pessoas, quando pensem em bênção, pensem em palavras mágicas. Mas abençoar é bendizer. Bendizer é falar bem. Bendizer é falar coisa boa. Então que a gente pare para pensar nisso, porque falar tem a ver com a nossa fé. Como você vê a realidade? E assim você a nomeia. Ou quais as possibilidades que você vê diante da realidade? E assim você, de alguma forma, vai falar algo a respeito dela. Não tanto como ela é, mas também como ela pode vir a ser. Continuando, a maneira como vivemos hoje traz repercussões sobre a nossa vida, mas influencia também as futuras gerações. Então, o modo que eu vivo, o modo que você vive, infelizmente vai trazer consequência negativa se a ação for negativa, ou vai trazer, tomara, consequências positivas se as nossas decisões e ações forem positivas. Entretanto, a coisa não para em nós. A coisa continua para a próxima geração. Se eu gastar todo o meu dinheiro bebendo, se eu não fizer atividade física, se eu gastar mais do que eu ganho, se eu for agressivo, se eu for violento, se eu for mentiroso, se eu for falso, isso de alguma forma vai influenciar a nossa descendência, a minha descendência. E aí, nós precisamos estar atentos a isso. A experiência que cada patriarca viveu com Deus foi essencial para a formação do povo de Israel e consequentemente, para todos nós. É claro que, obviamente, não ficou apenas nos aspectos positivos, mas os aspectos negativos também foram passando de geração para geração. Mas também a fé em Deus foi passando de geração a geração. É interessante observar que tanto no caso de Isaque quanto no caso de Jacó, a bênção para o filho se dá de maneira invertida. Era natural que o filho mais velho recebesse a bênção do pai, mas nos dois casos, nem Esaú, nem Rubem, que eram os filhos mais velhos, foram abençoados como primogênitos, mas Jacó e José, que não eram os filhos mais velhos. E isso aconteceu pela graça e propósitos divinos, mas também por conta das escolhas que eles fizeram. Então nós vamos observar em duas situações aí. É muito comum que a gente coloque tudo na conta de Deus. Se tudo deu certo, foi a mão de Deus, e as pessoas que tiveram dificuldades vão dizer que foi sorte, Deus preferiu o cara, mas não me preferiu. E se a coisa dá errada, também colocam na conta de Deus. Deus quis assim, como se houvesse um determinismo. Então Deus escolheu o outro para ser feliz e me escolheu para ser infeliz. Geralmente é por aí. Mas as pessoas não param para perceber que, assim como Deus elege, as pessoas também tomam decisões. E a gente percebe que Jacó, apesar de não ser uma pessoa perfeita, ele valorizava as coisas de Deus, e Esaú não. A gente percebe que José era um homem de confiança do seu pai. E quando ele é levado escravo, ele é vendido como escravo, ele se torna um homem de confiança do seu senhor. E quando ele é preso injustamente, embora ele fosse um homem leal ao seu senhor, ele é preso injustamente, ele se torna um homem de confiança do carcereiro entre os presos. Até que da prisão, por um ato de serviço e de dedicação ao próximo, ele é alçado ao palácio. E chegando ao palácio,
ele se torna o homem de confiança de Faraó. Ou seja, quem você é, você leva para onde você for. Então é importante pensar nisso. José era uma pessoa que temia a Deus, e ele temeu a Deus desde a sua família até o Egito. Jacó temia a Deus desde a sua família até chegar aquele momento em que ele era um grande patriarca. Então é importante a gente pensar nisso. Quem eu sou, eu vou levar para onde eu for. E nesse caso, nós observamos aqui uma dica que nós temos no texto, em que Deus toma uma decisão, mas Jacó e José também. Nossas escolhas são também um passo de fé. E quando não são feitas segundo orientação divina, acabamos pagando um preço alto por causa disso. Porque Deus nos perdoa, mas as consequências nos alcançam. E aí eu pergunto, você tem vivido uma vida de fé hoje com o objetivo de impactar as próximas gerações? Como sua família tem sido abençoada através do seu relacionamento com Deus? Como isso pode ser melhorado? Então vamos pensar nisso com carinho, certo? Pense no futuro. O seu amanhã começa hoje. Pense na próxima geração. Pense na influência positiva ou negativa que você pode estar deixando sobre a próxima geração. Pense nas palavras, se são palavras que bendizem ou que maldizem. Pense em quem você é, se você é uma pessoa leal ou se você é uma pessoa desleal. E não coloque na conta do terceiro. Deus vai pedir contas da sua lealdade, não se o outro merecia sua lealdade. E aí eu pergunto, como é que a gente pode vir a melhorar, certo? E aí que você possa estar pensando com carinho em tudo isso que nós conversamos aqui. E eu termino com a pergunta, qual foi a maior herança que seus pais deixaram para você? Ou como você gostaria de ser lembrado pelos seus filhos? O que seus pais deixaram, que não tem preço, que está aí marcado em você? E o que você quer deixar para os seus filhos? Como você quer ser lembrado? Existem coisas que a gente traz da infância que a gente não gostaria de ter, que está na nossa mente, no nosso pensamento. E existem lembranças gostosas, existem valores preciosos. E aí seria bom que nós pensássemos nisso, em relação à nossa descendência. Como eles vão lembrar de nós? Quais são os valores que nós estamos deixando para ele? Esse texto é do pastor Farley Monteiro Filho, e que Deus assim te abençoe. Eu desejo a você paz.